Lição 10. Jesus lava os pés dos discípulos. Escola Bíblica Dominical. Nossa lição: o Evangelho do Discípulo Amado. Este é o nosso versículo tema, que se encontra em Hebreus capítulo 13 e versículo 1, que diz assim: Continue a amar uns aos outros, como irmãos em Cristo. Este versículo fala para nós continuarmos a amar uns aos outros, como irmãos em Cristo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma escolinha dominical com oração. Então vamos lá? Senhor maravilhoso Pai, Deus eterno, Pai de amor. Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse privilégio, Senhor, de poder ouvir a Tua palavra. Senhor, neste momento eu quero te pedir, Senhor, abençoa cada criança, entre em cada lar neste momento, abençoa cada família, Senhor, que eles possam, Senhor, aprender da Tua palavra, Senhor. Abra a mente, o coração, que essa palavra possa ficar guardada, Senhor, para que eles não venham pecar contra Ti. Senhor, continua abençoando, guardando, livrando de todo o mal, Senhor. Tudo eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado. Amém. Então vamos lá? Conhecendo mais de Deus. Pouco tempo depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, ele se dirigiu a Jerusalém. Em sua entrada na cidade, sentado sobre um jumentinho, ele foi aclamado. Assim se cumpriu mais uma profecia a respeito de sua vida. Em Jerusalém, um dia antes da comemoração da Páscoa, Jesus se reuniu com seus discípulos e fez algo que surpreendeu a todos. O mestre dá o exemplo. Praticamente todas as viagens que as pessoas faziam eram a pé. Não existiam meios de transporte como é hoje em dia. As pessoas caminhavam muito por estradas de terra usando sandálias, de maneira que havia o hábito de tirar as sandálias e limpar os pés para entrar em casa. Na Palestina, quando o visitante chegava, o anfitrião o honrava lavando seus pés, oferecendo óleo para seus cabelos e às vezes até mesmo uma roupa limpa. Este serviço poderia ser feito pelo anfitrião se o visitante fosse muito importante, mas geralmente era feito pelas mulheres ou pelo servo menos importante. As famílias mais ricas tinham escravo para lavar os pés das pessoas. Jesus se reuniu com todos os seus discípulos de forma inesperada. Ele tirou sua capa, pegou a bacia, a toalha e começou a lavar os pés dos 12. Com este ato, Jesus ensinou grandes lições. As posições não são importantes. Os discípulos de Jesus nasceram e cresceram em uma sociedade que valorizava as posições. Por um lado, as pessoas se distinguiam por uma cidadania romana, ou cargo público, militar ou cobrador de impostos, e assim tinham mais direitos e privilégios que um simples judeu. Por outro, havia os religiosos e mestres, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus que valorizavam e protegiam suas posições. Eles usavam roupas diferenciadas e também desfrutavam de honrarias. Mateus capítulo 23, versículo 2, 5 a 8 diz assim: Os mestres da lei e os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filatéricos bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não devem ser chamados de mestre. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. O conceito de superioridade era bem definido, mas Jesus desconstruiu através do seu exemplo. Os discípulos já haviam discutido sobre este assunto, quando a mãe de Tiago e João procurou Jesus para pedir que seus 2 filhos tivessem um lugar reservado ao lado direito e esquerdo do trono dele. Mateus capítulo 20, versículo 20 a 21. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-lhe, lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declaro que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Nessa conversa, Jesus ensinou claramente que seus discípulos não poderiam seguir os mesmos padrões da sociedade. Ele disse, Mateus capítulo 20, versículo 26 a 28, que diz assim: Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Um líder pode e deve servir. Os discípulos sabiam que Jesus não era apenas um homem sábio, chamado mestre. Eles sabiam que Jesus era Deus, o Salvador do mundo. Ao contrário dos líderes humanos que desejavam ser servidos e honrados todo o tempo, Jesus pegou a bacia e a toalha para fazer o trabalho pesado. Servir não é humilhante.
Lavar os pés dos convidados era considerado um trabalho desprezível, mas Jesus, com sua atitude, demonstrou o quanto um trabalho, mesmo simples, é honroso para Deus. Servir não diminui ninguém. Pessoas que servem não são menos importantes. No reino de Deus, não é considerado maior aquele que é servido, e sim aquele que serve. Jesus deu o exemplo aos seus discípulos, para que eles fizessem o mesmo com as demais pessoas. A lavagem dos pés. Certamente foi um momento muito singular para os discípulos. Quando Jesus se aproximou de Pedro, ele se recusou a permitir que o mestre lavasse os seus pés, pois estava consternado em ver o seu Senhor de joelhos com uma bacia nas mãos. João capítulo 13, versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus insistiu e destacou que este momento era um momento de fortalecimento da aliança entre eles, de modo que Pedro quis ser lavado por inteiro. Entretanto, Jesus alertou que isso não era necessário, pois ele já estava limpo. João, capítulo 13, versículos 7 a 10 diz assim: Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Neste momento, Jesus está mais uma vez falando verdades espirituais de maneira figurada, quando afirmou que 11 dos seus discípulos já estavam limpos em seu caráter, e essa purificação não foi feita por água, mas pela palavra. O valor do servo. O próprio Deus ajoelhou-se. E servir é a maior prova que podemos ter de que Deus honra o serviço. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que eram servas, que faziam um trabalho simples e que eram desprezadas por muitos, mas que foram escolhidas por Deus. José, apesar de ser filho de Israel, acabou sendo vendido como escravo por seus irmãos. Foi comercializado no Egito. Por suas habilidades, tornou-se administrador dos bens de Potifar. Diante de uma intriga, foi preso. Após anos na prisão, interpretou o sonho do rei do Egito. Porque Deus lhe revelou o sonho, Faraó o tornou governador. Josué era escravo do Egito e chamava-se Oséia. Foi liberto junto com o povo judeu. Tornou-se servo de Moisés e seu aprendiz. Deus o escolheu para suceder seu líder. Através da liderança de Josué, o povo de Israel conquistou a terra prometida. Davi era apenas um pastor quando venceu o gigante Golias, que desafiava todo o exército de Israel. Com o passar do tempo, tornou-se um membro do exército, mas por causa de ciúmes, o rei Saul precisou fugir. Após a morte de Saul, Davi tornou-se rei. O seu reino foi marcado por muitas vitórias militares e tornou-se um símbolo do Messias. Jesus era da descendência de Davi. Que tenhamos a certeza de que Deus recompensará todos quanto dedicaram suas vidas em favor do seu reino de amor. Espero que vocês tenham gostado da aula. Porém, se há alguma dúvida, manda para mim, que eu vou ter o enorme prazer de responder para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau!